Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram e, é claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativando a notificação para que saiba aí de todas as novidades do nosso canal. Nossa aula de hoje, chamamento ao processo e desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem, amigos, nós vamos tratar hoje das modalidades da intervenção de terceiro, de forma conjunta, o chamamento ao processo e a desconsideração da personalidade jurídica. Então vamos lá, chamamento, artigo 130 do Código de Processo Civil. Nós temos alguns contratos, algumas situações, alguns casos práticos, onde eu tenho ali um litisconsórcio passivo, ok? Eu poderia ajuizar a ação contra várias pessoas. Só que, se porventura, dentro da minha opção, dentro da minha estratégia, como autor da ação, eu chamar apenas um, nada impede que os demais coobrigados sejam chamados também para o polo passivo. Então, essa modalidade de intervenção de terceiro, essa modalidade de chamamento ao processo, ela é realizada apenas pelo réu, pelo requerido. Ele chama os demais coobrigados para que também venham fazer parte desse processo. Olha só, permite chamar ao processo outros devedores coobrigados para também assumir a posição de réus. Tudo bem? Artigo 130. Não confundir jamais com a denunciação da lide, que é uma outra aula que nós vamos aí muito em breve deixar à disposição de vocês aqui no nosso canal. O importante aqui nessa minha situação de chamamento ao processo é que esse chamamento ele tem uma natureza condenatória, que fique bem claro que essa pessoa que eu estou chamando ao processo, eu, réu, estou chamando esse coobrigado, ele já poderia estar no processo desde o início. Ok? E esse chamado, ele deve ao credor, ele não deve ao chamante. Então vamos lá, eu tenho o chamante e o chamado na ação. Então esse chamado ele deve ao credor também, e não ao chamante que também é réu na mesma condição dele. O nosso Código de Processo, nós vamos fazer a leitura agora, ele tem algumas situações de admissibilidade do chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros. Lá no artigo 130, vamos lá? É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1, do afiançado, na ação que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, ou ainda dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então, aquilo que eu já comentei, eu tenho a opção, eu na qualidade de autor, de requerente, de credor, eu posso ajuizar a ação contra alguns dos devedores, ok? E nessa situação, o réu, que é devedor, ele pode chamar também o coobrigado. Eu falo nas minhas aulas, e os meus alunos que aqui estão acompanhando vão lembrar, situação clara de devedores solidários, ok? Pois bem, dentro do procedimento de se realizar o chamamento ao processo e estando ela dentro de uma ação de conhecimento, de um procedimento comum, eu vou ter que fazer em preliminar de contestação. A nossa contestação ela ficou fortinha, né? Ela ficou mais cheia. Então, dentro da minha contestação hoje, eu posso impugnar valor da causa, discutir gratuidade, fazer reconvenção e também invocar algumas das modalidades de intervenção de terceiros, dentre elas o chamamento ao processo. Tudo bem? Caso o meu requerimento de chamamento ao processo seja indeferido pelo magistrado, digamos que ele esteja naquele dia de coração peludo e indefira o meu pleito, nesse caso eu posso, claramente fazer o recurso de agravo de instrumento. Dentre as possibilidades lá do 1015,
claramente estão aquelas que tratam da intervenção de terceiro, no caso aqui, o chamamento ao processo. Se por outro lado, analisando o meu requerimento, eu, réu, que fiz chamamento de um que é o cobrigado comigo pelo contrato, o juiz analisa e fala, realmente eu posso chamar, trazer para responder essa ação judicial. Nesse caso, ser acolhido, suspende o processo, não é? Essa ação será suspensa, esses chamados que foram acolhidos, eles serão todos citados para que claramente possam aí apresentar a sua defesa. Vamos dar uma olhadinha no artigo? Olha lá, artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Então, olha lá, tem um prazo, hein? Tudo bem? E o parágrafo único também, ele nos sugere, se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. De qualquer forma, acolhido o pleito, suspende a ação para quê? Para que haja a citação dos chamados. Tudo bem? Os efeitos da sentença, vamos lá, artigo 132. Os efeitos da sentença, olha, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Eventualmente, que se ocorrer um pagamento do montante por uma só pessoa, ele terá a possibilidade de um regresso, de cobrar dos demais co-obrigados que são devedores solidários dentro do chamamento ao processo. Artigo 130, tudo bem? Vamos caminhar? Artigo 133, mudar a chavinha agora aí. Desconsideração da personalidade jurídica. O objetivo dela está muito claro. Eu estou, vamos lá, numa ação de execução. Eu já tentei todas as situações possíveis, Bacenjude, Renajude, Infojude, Arispe, não consegui penhorar bens da pessoa jurídica, então, mas eu percebo que os sócios têm um patrimônio. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui por objetivo? Uma satisfação do credor que está sendo lesado junto ao patrimônio de quem? Dos sócios da empresa. Então, nesse caso aqui, os sócios ou os administradores dentro dessa desconsideração, eles virão a responder pelo crédito que está sob execução, sob cobrança. Mas, Ederaldo, e se for o contrário? A ação é ajuizada contra uma pessoa física, que o patrimônio está esgotado, eu tenho provas disso, já tentei todas as pesquisas. Eu posso ir atrás dos bens da empresa? Pode. Daí a gente muda o nome. Desconsideração da personalidade jurídica inversa. Tudo bem? Então eu posso tanto alterar para ir atrás dos bens da empresa ou para ir atrás dos bens dos sócios. Ok? Olha só, essa possibilidade de se sair da esfera da empresa para ir atrás dos bens dos sócios, ela não tem só a previsão agora no Código de Processo Civil. Também ela já tinha a previsão lá no Código Civil, artigo 50, no Código Tributário, no artigo 135, e também no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa possibilidade, não é? A ação de execução, se ocorrer a citação, não ocorrendo o pagamento voluntário, o próximo passo é eu ir atrás dos bens, do patrimônio. Eu preciso penhorar bens. Então, se eu não estiver em condições de localizar ou eu não localizei bens em nome da empresa, o nosso foco, o nosso estudo aqui, eu posso ir atrás dos bens dos sócios. Lembrando, eu preciso demonstrar ao magistrado algumas situações, alguma prova, talvez até, de esvaziamento do patrimônio, para daí sim eu poder ir atrás dos bens dos sócios ou administradores. Bom, eu posso fazer a desconsideração pelo artigo 134, parágrafo 2º, na própria petição inicial.
A mais corriqueira é após, não é? Após as tentativas de bloqueio, após as tentativas de localização de bens, certidões de imóveis. Então, nesse caso, haverá sim, claro, a situação do contraditório. Haverá a produção de provas, não é? Importante que a parte contrária também exerça a ampla defesa ou contraditório. E quando eu penso em desconsideração da personalidade jurídica, a normal ou a inversa, prova documental é o que tem, ok? Prova documental de que eu não estou localizando bens e, de outro lado, os sócios possuem condições de suportar a dívida em execução. Vamos lá? O juiz conclui a instrução, precisa decidir. Primeira situação, ele acolhe e esses sócios passam a integrar o processo. Se ele rejeitar o incidente, mantém as partes originárias. E lembrando, vamos lá, nada impede que a desconsideração da personalidade jurídica seja feita no tribunal, porque nós temos algumas ações, e vocês bem sabem, que são de competência originária do tribunal. Então, nesse caso, é o relator, pelo 932, inciso 6º, ok? Acompanhem aí, 932, inciso 6º, é o relator quem vai decidir essa minha desconsideração, esse meu pedido de desconsideração. Então, eu tenho duas situações de recorribilidade, de recurso. Se eu fizer em primeira instância a minha desconsideração, cabe recurso de agravo de instrumento, tem previsão lá no 1015. Se eu fizer no tribunal, ok? O meu requerimento de desconsideração e o relator analisar, ele vai proferir uma decisão monocrática. Nesse caso, o agravo é outro, é o agravo interno, o agravo lá do 1021 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Situação de recorribilidade, se eu fiz em primeira instância e o juiz da comarca que resolveu, cabe recurso de agravo de instrumento, 1015. Se eu fiz no TJ, por ser competência originária do tribunal, relator decidiu monocraticamente, cabe agravo interno. Os efeitos, não é, da desconsideração, dessa decretação pelo magistrado, é em relação à fraude de execução. Então, daí eu vou ter que trabalhar os artigos 792 lá do Código de Processo Civil, que tratam da fraude de execução, eventual venda, transferência que foi feita, mesmo antes da decisão, não é, do meu requerimento da desconsideração, nesse período que o juiz ainda não decidiu, se for feita alguma venda e, logicamente, que encaminhou esse devedor, esse sócio à insolvência, eu posso requerer o quê? A decretação da fraude e a ineficácia dessa venda. A partir do momento que eu faço o requerimento, que eu crio esse incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que é uma modalidade de intervenção de terceiros, alguns comunicados devem ser feitos até ao cartório distribuidor, até para alertar eventuais interessados na aquisição de bens desses sócios. Tudo bem? Gostou do vídeo? Então olha só, lembra de curtir a minha fanpage, lembre também, não é, de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, acionar as notificações e, é claro, me seguir no Instagram. Até a próxima aula, aqui o CPC é na prática. Um abraço.